Oi, Gisele, tudo bem? Hoje eu tô aqui para contar um pouco da história sobre o livro As Primeiras Aventuras de Arsène Lupin, O Ladrão de Casaca, o escolhido para o primeiro bimestre. Bom, esse livro foi escrito no começo do século XX por Maurice Leblanc e conta as primeiras histórias, as primeiras aventuras que o ladrão tão o destemido e temido viveu. Bom, o livro em si conta com 9 capítulos e cada capítulo é uma história. Então tem começo, meio e fim. São histórias muito legais, muito cativantes, muito interessantes, que te prendem mesmo, você sente vontade de ler mais, de querer colecionar informações sobre esse ladrão e sobre as suas peripécias. Bom, esse livro o seu gênero, né, é mistério e romance policial. E aí, como o escritor queria falar sobre um ladrão, e nesses tipos de história, normalmente a gente tem um ponto de vista somente do detetive ou da vítima, ele tinha que colocar duas personalidades em um personagem só. Ou seja, a personalidade ruim seria o fato dele ser ladrão e a personalidade boa, de um mocinho, gente boa. E o Arsène Lupin acabou sendo essas duas coisas que combinaram super bem. O Maurício escreveu isso de uma forma que eu acho que foi o que deu um toque especial na história. Do lado ruim dele é porque ele é um ladrão. Ele rouba, faz furtos, ele engana os policiais, ele adora enganar os policiais. E ele faz isso muito bem. Ele tem disfarces muito bons, estratégias, as coisas que ele pensa estão todas certas, suas deduções. Então ele age, cada passo que ele dá é calculado para as coisas que vão acontecer no futuro. E ele, como ladrão, ele é excepcional. Agora, do outro lado, o lado bom, o lado mocinho dele, é totalmente perfeito. Ele é um cara gente boa, gente fina, ele é engraçado, ele adora fazer graça com a cara dos policiais. Tipo assim, vocês nunca vão conseguir me prender. E realmente, acho que não conseguiram. Ele é muito engraçado, ele é muito galanteador também. Nos trens que ele entrava, ele conversava com as moças. E, enfim, como pessoa, ele é um cara ótimo. O Arsène Lupin, eu acho que ele pode ser tipo considerado um Robin Hood. Quando eu comecei a ler, eu percebi muito isso nele. O Robin Hood é o ladrão que roubava dos ricos para dar para os pobres. Ele não faz necessariamente isso. Ele não rouba excepcionalmente para dar para os pobres. Porém, ele não rouba de pessoas necessitadas. Ele só rouba dos ricos, burgueses, donos de indústria. Então, ele faz esse tipo de roubo, mas às vezes também ele chega a ajudar algumas pessoas. O Arsène, ele não rouba por ganância, o que muitas pessoas fazem. Eu acho que ele rouba mais pela essência, a adrenalina, o que é planejar, tá lá na hora, fazer, fugir, correr, e ele faz isso muito bem. Ele, ele persuadiza as pessoas muito bem. Ele fez isso em uma das histórias do livro, eu não me recordo qual, mas tinha um cara que tinha cometido um crime e o cara começou a fugir. E daí ele, disfarçado, falou que aquele cara era o Arsène Lupin, juntou ele com mais 2 agentes de polícia, foram atrás dele e ele fez todo mundo acreditar que o homem que estava fugindo era o Arsène Lupin e ele era um... Não me lembro, se eu não me engano, ele era um tenente, um comandante, sim. Então ele persuadiz muito bem, as coisas que ele faz são incríveis. O que chega até a gente torcer pra ele no meio da história, que foi o que praticamente aconteceu comigo, e tendo contato com outros colegas, conversando sobre o livro, eu percebi isso, que eles também perceberam isso. Que às vezes, muitas vezes a gente começa a torcer. E no final do livro a gente percebe que, tipo assim, ele é um ladrão, como é que eu torço pra um ladrão? Como é que eu torço pro lado, entre aspas, ruim da história?
Eu achei a leitura, a escrita, muito boa. É uma escrita fluida. A escrita eu achei muito poética, para falar a verdade. Muitas das frases, se fossem recortadas e colocadas em um livro de poema e poesia sobre lições de vida, eu acho que daria um ótimo livro e que ninguém falaria que viria de um livro de mistério. Enfim, eu recomendaria muito para todo mundo, principalmente se já leu Sherlock Holmes, e que inclusive tem uma curiosidade, que foi que o Arsène Lupin foi lançado no mercado para bater de frente com Sherlock Holmes. E muita gente percebeu isso e começou a falar que o Maurice Leblanc estava copiando o Arthur Conan Doyle. Mas aí ao final não. Ao final todo mundo descobre. O Maurice Leblanc conta que a inspiração dele para escrever a história não foi o Arthur Conan Doyle, porque quando ele escreveu a primeira história, ele já tinha ouvido falar, mas ele nunca tinha lido uma história de Sherlock Holmes. E que, na verdade, ele se inspirou no Edgar Allan Poe. Eu achei essa curiosidade muito interessante. E falando mais uma vez sobre escrita, eu acho que não te deixa saber quem que tá fazendo aquilo, quem que tá fazendo os crimes, e nem muito menos o narrador. Por acho que 1,5 capítulo, 2 capítulos, eu não tinha percebido quem era o narrador. Porque não fala o nome, ele não se apresenta, ele já vai direto pra história. E no final, no meio, a gente descobre que é um amigo próximo do Arsène Lupin. Gisele, espero que você tenha gostado das minhas impressões sobre o livro, sobre a minha opinião sobre o livro. E é isso, um beijo, te vejo amanhã na hora da aula.